Muito bem, eu quero vos cumprimentar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma escola dominical nesse domingão, abençoado por Deus, tá? E o tema é a ressurreição de Jesus, tá? Tema muito interessante e importante, que é a base, é o fundamento da nossa fé, tá? Que é a ressurreição do nosso Cristo, tá? O texto áureo está em Atos capítulo 1, versículo 13, e diz: aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vista por ele por espaço de 40 dias, tá? E falando do que respeita ao reino de Deus, tá bom? Verdade prática, a ressurreição é o acontecimento histórico mais significativo, né, que toma por base a nossa fé no nosso Cristo Jesus, tá? Primeiro ponto, ou dentro da nossa introdução ainda, tá assim, ó. A ressurreição de Jesus, que é um acontecimento histórico fundamental, tá? É o centro, né, da fé, da doutrina cristã. Então, veja bem que Jesus Cristo, sendo o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscita. A base para a nossa fé chama-se a sua ressurreição, tá? Porque muitos outros, né, com base em outras religiões, morreram, mas não ressuscitaram, tá? Então o nosso Cristo, ele é o único que ressuscitou e garante-nos aí a nossa esperança viva, que é a salvação em Jesus Cristo, tá bom? Veja bem que aqui nós temos na introdução, desde que Jesus ressuscitou, que os seus opositores tentam desacreditar os fatos, né? Você que é leitor da Bíblia sabe, tá, que quando Jesus ressuscitou dos mortos ali, tá, os guardas, eles chegaram e disseram ao sacerdote, tá, o que havia acontecido, o tremor que havia acontecido, como a pedra havia sido rolada, tá? E eles olharam e Jesus havia ressuscitado plenamente, eles sabiam muito bem disso, tá? Mas porém, os sacerdotes não queriam, né, que essa verdade fosse dita. E o que aconteceu? Então eles pagaram, né, subornaram ali aqueles guardas, tá? Deram muito dinheiro, não foi pouco, a Bíblia relata aqui foi muito dinheiro que os sacerdotes e os anciãos deram aos guardas, para que eles então mentissem, para que eles então inventassem outra coisa, tá? Dissessem, né, que os discípulos haviam vindo de madrugada, né, e tomado o corpo, né? Então essa mentira, ela percorre ainda, tá, nos territórios de Israel até os dias odiernos, tá? Mas nós temos aí a evidência, tá? Nós temos evidência do Novo Testamento, tá? Que é as provas cabíveis, como aconteceu com as pessoas que Jesus apareceram, provando, né, a sua ressurreição. E nós temos também a nossa própria experiência com Deus, tá? A nossa própria experiência com Cristo, ela enche-nos, conforta nosso coração, sabendo que Jesus está vivo, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século, tá? Veja bem o primeiro item aqui, ou o primeiro ponto, tá assim, ó. A ressurreição é anunciada. Então veja bem que antes de Jesus morrer, Ele mesmo anunciou a sua morte e a sua ressurreição. Ele disse para os seus discípulos que estava chegando a hora em que o Cristo, né, que o Filho do Homem seria entregue, veja bem, ele falou, nas mãos dos principais dos sacerdotes, na mão dos anciãos do povo, na mão dos ímpios, né, e seria escandalizado nele, né, crucificaria ele, e ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia, tá? Então isso, Jesus mesmo, ele já havia anunciado sobre a sua ressurreição, tá? Ponto 2 está a ressurreição evidenciada. Então aqui nós vemos que durante os 40 dias que antecederam a sua ascensão, ou seja, os 40 dias que Jesus, né, esteve aí, que antes dele ascender ao céu, antes dele subir ao céu, tá? Nós vemos que ele se revelou, tá? Ele se revelou para Maria, tá?
Maria Madalena, né, quando estava ali no lugar do sepultamento, né? Então ele se revela a Maria, tá? A prova disso está lá em Marcos capítulo 16, versículo 9, tá bom? Também ele se revela às outras mulheres que foram ter com Maria, né? Foram juntamente com ela. Só que infelizmente, né? Veja bem que as mulheres chegaram, né? Juntamente com Maria Madalena, né? Mulheres essas, né? Que o escritor Marcos relata dizendo que é Maria Madalena, né? Maria Salomé, né? Uns dizem Maria Salomé, e Maria, né? Consequente, mãe de Jesus, né? Estava ali então no sepulcro. Então veja bem, Jesus aparece às três mulheres, elas saem, né? Correndo, mas parece que Maria Madalena volta um pouquinho para ver. E aí Jesus conversa então com Maria Madalena, dizendo: vai lá, diz aos discípulos que eu estarei na Galileia, tá? Veja bem então que Jesus também apareceu a dois outros discípulos. A Bíblia não relata o nome desses dois discípulos, que estava caminhando, né, no sentido de Emaús, né, da aldeia de Emaús. Jesus aparece para eles e conversa com eles, aí vai para a casa deles, tá? E eles então, na manhã seguinte, descobrem que aquele realmente era o Messias, era Jesus Cristo, tá? Jesus também aparece a Pedro, tá? Pedro é realmente aquele Pedro que havia negado ele durante 3 vezes, né? Jesus faz questão de aparecer para Pedro para consolar o seu coração, porque Pedro havia, né, estado muito abalado, né, com a morte, não tanto com a morte, mas porque ele havia negado Cristo, né? Então no seu coração estava que Jesus não havia o perdoado, né? Então nos aparece a Pedro, conforta Pedro, consola Pedro, tá? E prova que ele havia ressuscitado sim, tá bom? Também nós vemos aqui, ó, que Jesus aparece aos apóstolos, aos 12, né? Aos 11 na realidade, né? Aos 11 apóstolos ali dentro daquela casa fechada. Jesus entra com portas fechadas, tá? Se apresenta a eles, conversa com eles, ensina para eles, tá? Sobre a sua doutrina. Então são provas cabíveis, está relatado na Bíblia, Mateus capítulo 28, 16, tá? E assim por diante, Marcos 16, 14, tá? Também nós vemos aqui mais uma prova no Novo Testamento. Jesus aparece a mais de 500 pessoas de uma vez só, tá? Então estava um grupo de pessoas, mais de 500 pessoas, e Jesus aparece ali, com certeza ensinando a sua doutrina e provando sobre que realmente existia, né, a ressurreição, embora os saduceus, né, não creram, muitos outros não criam. Então por isso que eles aparecia para eles, provando que havia ressurreição, e ele era o principal da ressurreição, as primícias do que dorme, tá? Também Jesus apareceu a Paulo de Tarso, né, ali no caminho de Damasco, e a João na ilha chamada Patmos, tá? Então essas são algumas, tá? Algumas aqui evidência que Jesus realmente apareceu, provando para os discípulos, para o povo, para a multidão, para nós hoje, que a ressurreição. Terceiro ponto, finalizando o terceiro ponto, nós vemos aqui a ressurreição proclamada. Então, a ressurreição anunciada, primeiro ponto, a ressurreição evidenciada, né, que foram vista, tá? Foi provada, e agora a ressurreição proclamada, tá? Uma clara evidência da ressurreição de Jesus foi a ousadia dos apóstolos. Vocês lembram que antes da ressurreição de Jesus, os discípulos eram tímidos, né? Eram amedrontados. Ele não tinha essa característica de se expor muito ao público, tá? Mas após a ressurreição de Jesus, quando Jesus deu poder a eles, né? Jesus entra naquela casa e assopra e diz: recebei do meu Espírito, tá? Então o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito de Deus, tá? E veja bem que Pedro então começa a pregar a palavra de Deus com ousadia, tá? Com ousadia, e isso prova então que Jesus havia enchido eles, capacitado, e ele fala, né, sobre a ressurreição de Jesus, prega o evangelho, tá, nas cidades onde eles estavam ali, tá, provando que o Cristo havia ressuscitado. Veja bem, em Atos, Lucas registrou a proclamação da ressurreição
de Jesus, feita por Pedro, Atos capítulo 2, versículo 22, tá? Até o 33, você vê ali, tá? E também pelo apóstolo Paulo, né? Está ali. O quarto ponto está assim, ó, a ressurreição ensinada. Veja bem que a ressurreição de Jesus é assunto também tratado e exposto nas epístolas. Então nós vemos aqui em Romanos, nós vemos em Atos dos Apóstolos, Efésios, né, Gálatas, Timóteo, tantos outros epístolas sobre a doutrina da ressurreição ensinada. Paulo ensinando sobre a ressurreição para aqueles que não criam, né, ensinando para a igreja, né, sobre aqueles cristãos que haviam partido, eles estavam preocupados sobre isso, e Paulo fala, não, assim como Jesus Cristo também ressuscitou, aqueles que estão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né, e subirão ao céu no toque da trombeta. E nós que ficarmos vivos seremos transformados. Então Paulo, ele estava ensinando ali que realmente havia ressurreição, porque Jesus Cristo, o próprio Mestre, né, havia morrido, ressuscitado e proclamado e ensinado sobre essa doutrina. Amém? Finalizando aqui, né, nossa conclusão diz assim, ó, a importância da ressurreição é tamanha, né? Tamanha que o apóstolo Paulo chega a afirmar que Cristo, se Cristo não ressuscitou, em vão seria a nossa fé, né? Então ele coloca aí dizendo sobre a importância, irmãos, tá? Que houve da ressurreição de Cristo, provando então sobre e fortalecendo, né, a nossa fé, né? Ele fala que se Jesus não ressuscitasse, seríamos falsos testemunhos, falsas promessas, né? Então não é assim, porque Jesus realmente ressuscitou, tá? Então que Deus possa te abençoar e te guardar, tá? Em nome de Jesus, tá? Já estaremos com mais um vídeo aí da escola dominical que foi hoje, hein? Obrigado pela abençoe.